Nós estamos começando o primeiro dia do ano, e quando a gente começa o primeiro dia do ano, a gente tem que começar com... Como é que começa o primeiro dia do ano? Com grande expectativa, com muita fé, com muita esperança, com muita alegria. E nós estamos vivendo o prenúncio da celebração, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que vocês... Um pouquinho, né? Eu não vou dizer que a gente vai pregar aquilo que vai vir na celebração, não é isso. Mas quero falar um pouquinho sobre esse prenúncio desse ano do resgatador. E eu queria que você, para começar, queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Eu quero ler alguns versos sobre o que está lá em Gênesis capítulo 1. Diz assim: no princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algumas expressões diz que ele pairava como pomba sobre a face das águas. E diz mais: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Próximo verso. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E para fechar diz, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia, ou o dia primeiro. Amém? Coloca a mão no seu coração. Fala assim: Senhor, eu peço que o Senhor fale comigo. Que essa palavra me traga uma revelação do primeiro culto para esse ano. Que essa palavra venha mudar a minha mente, o meu coração e as minhas expectativas. Em nome de Jesus. Amém. Por que eu escolhi essa palavra? Eu escolhi essa palavra porque ela tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, especialmente vivendo essa nova fase. É muito comum nós começarmos o novo ano e acharmos que o ano é novo simplesmente porque mudou o calendário. E normalmente a gente fala em ano novo com uma grande expectativa de que tudo se fará novo. E eu falo para você, ter expectativa boa é maravilhoso. É maravilhoso. Todavia, a expectativa faz sentido quando nós aliamos a nossa expectativa com valores, princípios, especialmente com a palavra de Deus. E esse texto, ele tem uma forma muito, muito preciosa de como Deus trata um momento de início. Eu me inspiro nessa palavra porque ela tem riquezas muito profundas de como devemos tratar os inícios. Como é que nós devemos? Nós todos estamos em uma grande expectativa desse ano do resgatador. Agora, o maior erro que eu posso cometer, que nós podemos cometer, é deixar a responsabilidade para Deus e não ter a sabedoria para encontrar o nosso lugar nesse processo. E é muito comum as pessoas utilizarem o princípio, um valor muito, muito forte que nós temos, que é a fé, e atrás desse valor, ser omissos, ou sermos omissos, em coisas que nós deveríamos tomar à frente. E quando eu leio esse texto para mim é uma revelação de como Deus trata as coisas e nos inspira de como devemos tratar, qual é a nossa responsabilidade sobre o que Deus vai fazer na nossa vida nesse novo ano. Existem coisas preciosas que Deus vai construir na minha vida, na sua vida, mas eu preciso ter atitudes. E eu quero falar sobre 7 atitudes aqui nesse texto.
A primeira atitude que eu vejo nesse texto, que mexe muito comigo, é que ele começa a dizer, no princípio. Fala comigo, no princípio. Gente, essa expressão, no princípio, ela diz tudo. Porque há uma tendência natural das pessoas, quando encontram com uma situação, elas querem ir logo à solução, ao invés de olhar as razões pelas quais a gente acaba entrando naquela situação. E é muito comum. Eu trabalhando como pastor, trabalhando como coaching, trabalhando como conselheiro, como mentor, eu percebo que as pessoas querem logo soluções, sem olhar os seus respectivos problemas. E esse texto mostra que Deus começa as coisas no princípio. Existe um tempo. Por isso que é em o princípio, no princípio. Então tem um momento que você precisa valorizar. E esse momento chama-se princípio. É o início das coisas. E quando eu falo sobre princípio, eu estou falando que a tendência nossa é querer respostas prontas. E eu tenho uma declaração para você que talvez você não vai gostar. Mas as melhores, é muito mais poderoso você ter a pergunta certa do que ter respostas. Que talvez a resposta que você tenha, ou que foi resposta para alguém, não responde a sua pergunta. Não responde ao seu problema. Nem sempre as perguntas que as pessoas fazem, ou as respostas que as pessoas tiveram, significa que seja a sua resposta. Na realidade, é muito comum o contrário. Nós às vezes, pegamos respostas dos outros e achamos que aquelas respostas são aquilo que nós precisamos. Não. Eu preciso fazer as perguntas corretas. E, ao princípio, significa fazer perguntas certas. Quando você olha a sua vida, quando você olha os desafios desse ano, eu queria perguntar a você, você tem feito as perguntas certas para os objetivos que você quer alcançar? Ou você tem feito as perguntas certas para saber por que os resultados que você tem são esses resultados? Por que esses são os seus resultados? Porque é muito fácil nós colocarmos no determinismo, colocar que é por causa disso, é por causa daquilo outro, é por causa daquilo. E a gente começa a criar, nossa mente é fértil, né? Especialmente quando se fala de criar um atalho para que a gente tenha uma resposta. Ao invés de fazer a pergunta certa, afinal de contas, você tem feito as perguntas certas? Você realmente está olhando para o princípio das coisas? E é interessante que diz o texto que não é bom. Aliás, tem um texto, né, lá em Provérbios, né? Diz assim: o que ignora os princípios se precipita. Olha que coisa interessante. Está lá em Provérbios capítulo 14, versos 29 e 30. O que ignora princípios se precipita. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Interessante essa expressão. Ele fala que ter ânimo precipitado. A pessoa quer logo resposta ao invés de olhar os princípios. E verso 30. O ânimo sereno é a vida do corpo. Quando ele fala assim, agora tem um ânimo, você tem um ânimo precipitado e tem um ânimo sereno. E eu comecei a olhar essas duas palavras e percebi uma coisa muito interessante nesses dois versos. Primeiro, a palavra ânimo precipitado, ânimo vem da palavra ruach, no hebraico, que significa vento. E quando aplicado nesse contexto, significa aqueles ventos do sentimento. É aqueles ventos que nos levam a sentir, às vezes, raiva,
ira, inveja, ou simplesmente querer que as coisas se resolvam de qualquer jeito. O ânimo precipitado, que aí vem a palavra precipitado, que significa curto. A palavra precipitada aqui, a melhor tradução dela é curto. É uma coisa que não cresceu o suficiente. Logo no início ela foi lá e abortou o processo. Então, o ânimo precipitado é o ânimo que eu chego lá, ao invés de, no princípio, fazer aquela avaliação correta, eu simplesmente dou valor àquele impulso. Eu preciso olhar os princípios. Por outro lado, quando fala de ânimo sereno, a palavra ânimo aqui, ela já vai usar a palavra leb no hebraico. Não é a mesma palavra. Enquanto a palavra ruach representa esse vento, esse ímpeto natural, a palavra lébito fala de homem interior. É o seu ser interior. Essa pessoa, é engraçado, é o ser inteligente, é o ser consciente, é o ser que tem equilíbrio. E a palavra sereno significa saudável, que tem saúde. Olha aqui como é que enriqueceu agora essa avaliação. Perceba que no princípio eu preciso ter ânimo sereno. Eu preciso ter equilíbrio. Eu não posso me deixar levar pelo vento dos sentimentos. Porque quando eu me levo ou me deixo levar pelo vento do sentimento, certamente eu vou tirar conclusões dos sentimentos, ao invés de ter as conclusões das perguntas certas. E, por favor, vamos fazer uma avaliação? Pensa nas maiores besteiras que você fez na vida. Vê se você certamente não foi movido pelos seus sentimentos, ao invés de ter o ânimo sereno. É normal isso. Ou melhor, isso é comum. Porque há uma diferença entre ser comum e ser normal. Ir para o princípio é olhar a coisa no tempo certo, da forma certa, com o coração certo. E diz o texto, no princípio, criou Deus o céu e a terra terra era sem forma e vazia, como diz o texto que a gente leu. Quando a gente vai olhar essa expressão, sem forma e vazia, a palavra que traduzimos por vazio é a palavra caos. A melhor tradução seria caos. E é interessante que, quando a gente vê a tradução dela, às vezes dá a ideia de devastidão. Mas a devastidão é porque quando há uma devastação, você tira tudo, fica tudo vazio, tudo destruído. E algumas teologias até criaram que o caos foi criado pelos anjos que se rebelaram, mas não é bem esse o sentido que você vê no texto. O texto diz que era sem forma e vazio. O que significa ser vazio? Esse é o segundo ponto que eu quero tratar com você aqui. Encontre-se com o seu caos. No princípio, você precisa encontrar seu caos. Se você quer começar bem, comece olhando o seu caos. Desculpa, o seu caos é seu, não é de ninguém. Você pode atribuir a qualquer pessoa que você está com esse caos, mas o caos é seu, não é de ninguém. Ele é seu. E é o que você faz com o seu caos que define quem você vai ser. É o que você faz do seu caos que define o resultado que você vai ter na sua vida. Não importa se teu caos foi causado por um relacionamento quebrado, pelos pais, por uma traição, por um sócio que te traiu, que te passou a perna. Não importa qual seja, como esse caos chegou. Não importa que você tem que se encontrar com o seu caos. Não adianta esperar um resgatador que está pronto para te servir, se você não olhar com responsabilidade aquilo que você tem.
O caos é seu. É teu. Pode ser a coisa mais dolorosa, pode ser uma perda de alguém querido, mas o caos está em você. Ele é seu, é você o responsável para cuidar dele. E quando Deus se encontra com o caos, engraçado, Deus olha o caos. Deus olha o caos, Ele não menospreza o caos. Quais são os seus vazios? Por isso que no princípio você tem que questionar, qual é o vazio? Que vazio é esse que eu tenho? Aonde está me faltando algo? Lembre-se de uma coisa, os seus resultados têm uma relação profunda com o seu vazio. Escutaram? Os resultados que você teve até hoje, até essa fase que você acabou de sair dela e está entrando até agora, tem relação profunda com o seu caos. Com aquilo que está faltando. Caos significa ausência. Por exemplo, se você é um empresário, tem problema financeiro, perda de dinheiro por problema de má gestão. Qual é o seu caos? Faltou habilidade para gerir. Tem problema no casamento? Habilidade relacional. Tem problema com o filho? Habilidade relacional também. Qual é o seu caos? Tenho que confrontar o meu caos. Eu tenho que encontrar-me com o meu caos. É interessante como a Bíblia relata Deus olhando o caos de frente. Por que esse texto está aqui? Por que essa revelação de Deus se encontrar com o caos? Se Deus se encontra com o caos que ele tinha, por que eu não me encontro com o meu? Por que eu me nego a olhar as minhas faltas? Você costuma mergulhar e descobrir os seus vazios ou você os ignora? Como você trata seu caos? Você trata seu caos com responsabilidade ou seu caos é meramente uma coisa que você convive com ele e finge que não está acontecendo nada? Sabe qual a coisa mais difícil que tem? É quando alguém vem te pedir um conselho, vem pedir uma coisa, mas ele não quer admitir o caos dele. Ele quer botar a responsabilidade no outro. E quem coloca a responsabilidade do outro não muda a sua vida. Não muda. Assuma a responsabilidade pelo seu caos. Confronte o seu caos. Quem não reconhece o tamanho do seu caos é dominado por suas carências. Porque o teu caos está gritando para você. E quando ele grita e diz, o teu resultado não vai sair. O caos nega os resultados que você quer ter. Não atribua a Deus a responsabilidade para resolver aquilo que é seu. Terceiro ponto. Cadê o texto? Por favor, querido, mantenha projetado. Vamos ver o terceiro ponto. Deus olhou o caos e diz o texto que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E é interessante que quando diz o texto que o Espírito de Deus pairava, ou ele sobrevoava aquela situação, é que eu preciso ter clareza sobre duas coisas que esse texto revela. Por favor, projeta lá. E a terra sem forma vazia, havia trevas sobre a face e havia treva sobre a face do abismo. Fala comigo, abismo. Gente, todo caos esconde um abismo. Você pergunta, mas por que a palavra abismo está ali? Porque caos tem abismos. E abismo significa lugares profundos. E, normalmente, esses lugares profundos não estão às claras. Por isso que diz que havia trevas sobre a face do abismo. Os abismos não são claros. Porque senão seria, como é que a gente chamaria? Despenhadeiro, né? Ou chamaria, como é que a gente chamaria? Tem uma forma bonita que o pessoal chama, canyon, né?
Lugar bonito, turístico, né? Teria logo uma vista bonita. Não, o problema aqui é que ele esconde algo que você, sem perceber, você entra lá. Por isso é tão importante você visitar o seu caos. Ir para o princípio. Assumir o seu caos. E descubra no seu caos aonde estão os abismos. Desculpa. Quais são os abismos que estão escondidos? O que tem nuvem escondendo? O que eu evito de quando se trata do meu caos, eu evito de tocar lá? E existe engraçado não, é triste, né? Existem situações que a gente tem consciência que existe, mas a gente não quer chegar perto para ver. Então fica aquela sombra, aquelas trevas. E pior, é ali que a gente se estrepa, porque é ali que a gente escorrega e cai. Se não tiver uma ação objetiva para resolver os nossos abismos. Tem muita gente morrendo com enfermidade, com câncer, com doenças, vivendo atrás de vícios, atrás de uma série de coisas, porque não quer reconhecer os seus abismos. E os abismos são de trevas, e as trevas consomem. E a gente acaba, e quem entra no abismo se torna escuro como as trevas. Fala misericórdia. Aquele crente mais fala assim, misericórdias. É interessante isso. Caos esconde abismos. Você que está em casa, entenda isso. Caos esconde abismos. Você precisa encontrar seus caos, precisa fazer uma avaliação real da sua vida e sair dentro dessa situação. E há uma coisa interessante nessa declaração, é que Deus nos ensina, com esse texto, a olhar o caos como deve ser olhado. Todavia, é para a saúde, não é para você se perder. Quando você quer ignorar o caos, sabe de uma coisa, aquilo que você ignora se torna cada vez mais forte. Aquilo que você ignora se torna cada vez mais forte. Agora, aquilo que confronta é você que se fortalece. Olha, o caos que eu ignoro, ele se torna cada vez mais forte. Mas o ser que confronta o caos se torna cada vez mais forte e vence os caos. Essa é a grande diferença. Quarto ponto. Encontre no Espírito Santo a paz que fortalece você. Quando o texto relata que Deus, olha lá, havia caos, havia abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Fala comigo, o Espírito de Deus se move. Existe o Espírito Santo aqui é o recurso. O Espírito Santo aqui é o recurso para que você possa confrontar o seu caos, ter consciência do seu abismo e ter a força necessária para produzir dentro de você as competências, as habilidades, os recursos para ser um vencedor sobre o seu caos e transformar o seu caos num sistema maravilhoso. Precisa do Espírito Santo. O texto diz, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus pairava como pomba. Engraçado que quando diz que ele pairava como pomba, significa que havia paz. Ele não... Esse movimento do Espírito é serenidade sobre a situação. O Espírito Santo traz serenidade para a gente. Não tenha medo de confrontar os seus caos com o Espírito Santo. Pelo contrário, você vai ter fé, força, confiança. Você quer ter um ano de vitória? Enfrente o seu caos. Encontre esses abismos. Descubra quais são as lacunas que tem na sua vida, na sua carreira, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E conte com o auxílio do Espírito Santo para ter paz, força, serenidade para tratar
dessa situação. Acho maravilhoso quando diz o texto que o Espírito Santo de Deus, olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 em diante. O Espírito Santo de Deus é o recurso de Deus para a sua vida. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, diz assim: mas Deus nos traz revelação pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha só, o Espírito Santo revela todas as coisas, então ele revela até os nossos caos. Ele revela até as profundezas de Deus, ou seja, ele revela o meu caos e revela aquilo que Deus tem para mim. Pode continuar, vamos lá ver o próximo verso. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, e que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é um recurso que Deus tem para você, para não olhar meramente com a perspectiva humana, não olhar pela perspectiva carnal, mas ter uma perspectiva divina, espiritual, como enfrentar o caos, como vencer o caos. Você não vai ser dominado, você não vai ser tragado pelo teu caos. Porque o Espírito Santo vai te levantar. O Espírito Santo vai te erguer. Ele penetra, ele te dá o conhecimento de como você vai vencer. Vai te dar ousadia suficiente para você se levantar e dizer: hey, yes! Vitória em Deus! Olha o próximo verso. Mas nós, fala comigo, nós não recebemos o espírito do mundo. O espírito do mundo é o espírito do medo. É o espírito que antecipa o fracasso. É o espírito da incredulidade. Aqui nesse contexto nós recebemos espírito, mas recebemos o espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, o Espírito Santo nos dá os recursos, nos abre a mente, nos abre o coração, nos ensina como ser vitoriosos. Amém? Tem recurso de Deus para a sua vida. Tem recurso de Deus para a tua salvação, para a tua vitória. Creia nos recursos de Deus. O Espírito, fala assim, o Espírito paira. Aleluia. É diferente. O Espírito paira. Sabe o que significa isso? O Espírito de Deus tem controle. E você tem controle no Espírito. Você tem controle. Mesmo que o caos seja imenso e tenha abismo profundo, não importa, o Espírito Santo paira. Ele para sobre a face das águas. Ele tem solução. Aleluias. Verso 5, aliás, quinto ponto. Confronte o seu caos com a palavra. Fala comigo. Confrontar o caos com a palavra. E eu diria mais, confronte seu abismo também com a palavra. O que significa isso? O seu milagre está na sua boca. Você é o profeta da sua realização. Gente, eu não sei se eu preguei isso para vocês, mas quando a gente lê na Bíblia que nos últimos dias, lá Joel falando que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, e diz que haveria 3 coisas importantes do Espírito Santo na vida do homem. Profecia, fala com profecia, visão e sonho. Interessante quando ele fala lá que os velhos sonharão. A pergunta que eu faço a você, qual é o sonho do velho? Qual é o sonho do velho? Hã? Normalmente o velho está sonhando com morrer, gente. Verdade. O velho mesmo, assim, estou cansado dessa vida. É verdade. Agora, quando diz o texto lá que os velhos sonharão, não é esse sonho de morte. É o contrário. Porque quem sonha mesmo é criança. A criança tem sonho direto. O Espírito de Deus traz para nós, resgata em nós a dimensão do sonho. E quando vem a dimensão do sonho, eu começo a ver algo diferente, eu me vejo de forma diferente. Então vem visão. O Espírito Santo também me leva a falar de forma diferente. Então tem profecia. E quando eu sonho, quando eu tenho visão e eu profetizo, as coisas acontecem.
Se eu quero um ano de vitória, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, essa vitória está nos seus lábios. Começa na sua boca, começa na sua atitude, começa na sua postura de fé. E lembre-se de uma coisa, quem traz isso para a sua vida é o Espírito Santo. Muitas pessoas querem pegar esse verso e usar esse verso meramente como questão pentecostal. Falar em línguas. É maravilhoso falar em línguas. Profetizar. Sim. Mas eu quero dizer para você que isso aqui é muito mais profundo. Por isso o texto diz que é em toda a carne. É em todo o mundo. E fala também que é sobre os servos, sobre as pessoas que estão servindo. Até os servos profetizam e se veem diferente. É o Espírito. Então, quando diz o texto, e disse Deus, haja luz, mudou. Mudou. O caos começa a ser transformado pela palavra que você declara. O teu caos se transforma pela palavra que você declara. Agora deixa eu falar uma coisa muito importante. O seu caos ganha força pela palavra negativa que você declara. Isso é muito forte, gente. Se você quer viver o caos, precisa profetizar soluções. Ao invés de, eu já sabia, olha a história, olha o que aconteceu, olha o que fizeram comigo. Olha, quando você começa a remoer a sua dor e falar em sintonia com o espírito do mundo, o espírito do fracasso, o espírito do abismo, o caos se perpetua. Mas quando você vai para o Espírito de Deus, ganha essa revelação e deixa o Espírito Santo renovar sua mente, seu coração, sua alma, o seu futuro, aí você começa a profetizar as coisas positivas, aí as coisas se transformam. Isso é palavra. Pastor, eu preciso ouvir do Espírito Santo. Gente, a Bíblia está cheia de promessa para a sua vida. Encontre a promessa de Deus que tem para você. Está cheio de promessa para você. A maior parte das nossas derrotas está no fato de que nós não entendemos que aquela palavra diz respeito a mim. Por exemplo, Efésios 1:3 diz o quê? Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Gente, não disse que Deus pode me abençoar, não diz que Deus talvez me abençoe, não diz que Deus, quem sabe, eu seja contemplado com a bênção. Não, diz que Deus já nos abençoou, e diz mais, com toda sorte de bênçãos. Você declara isso para a sua vida? Você tem declarado isso para a sua história? Você tem declarado isso para os seus filhos? Você tem declarado isso para o seu casamento? Você tem declarado isso para a sua realidade? Gente, isso é Bíblia. Isso aqui não é pensamento positivo. Aliás, eu amo pensamento positivo. Mas isso aqui é Bíblia pura. Isso é palavra de Deus. Não há como ir contra aquilo que a palavra fala. E a palavra diz que eu sou abençoado. Você é abençoado. Não diz que você vai ser, porque Deus é Deus de graça. A outra coisa interessante nesse texto é que quando Deus diz a palavra, declara a palavra, Ele confronta o caos. A tua profetisa confronta o caos. A tua profecia rasga o caos. A tua profecia destrói as forças do caos. Você tem que declarar essa palavra no seu coração. Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 17. Vamos lá ver. Romanos 10. Eu já esgotei meu tempo. Gente, eu estou tão animado aqui que nem vi. Esgotei o tempo. Vamos lá. Diz assim, mas
que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta palavra da fé que pregamos. Ele fala assim, a palavra está onde, gente? Aonde está a palavra? Está junto, na tua boca, no teu coração. O que diz mais? Vamos lá, verso 9. Próximo verso. A saber, se, olha só, condição. Fala comigo. Se. A ideia é a seguinte, às vezes essa palavra que traduz-se por se, ela também se traduz como quando, tá? Quando, com a minha boca eu confesso, fala comigo, eu confessar. A palavra precisa ser confessada, você confronta o caos quando você confessa. Você confessa, você assume isso como verdade. Você confessa, põe para fora. E diz mais, no teu coração, e em teu coração você crê. E diz, será salvo. A tua salvação, a tua solução, a tua saída está em você confessar Jesus, confessar a palavra, confessar aquilo que Deus fez para você. Porque Jesus é a chave de tudo, Ele conquistou esse direito para nós. Amém? Verso 17, o que diz mais? Olha o que diz, eu amo esse verso. Pena que as pessoas usam esse verso, torce um pouco ele. De sorte que essa fé, a fé que leva você a confessar, vem pelo ouvir. Fala comigo, ouvir. E o ouvir, fala comigo, e o ouvir vem da palavra. Existe na Bíblia duas formas de chamar palavra. Usamos a palavra logos, lá no original tem a palavra logos e tem a palavra rema. A palavra logos é a palavra revelada, é a palavra geral para todos nós. Mas a palavra rema é uma palavra específica. É uma palavra que diz respeito àquilo que você precisa. E quando ele diz lá que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e que o ouvir vem da palavra, vem de rema. Vem de uma relação profunda, específica com Deus. Vem de uma promessa de Deus que tem a ver com a tua necessidade. Vem de uma promessa de Deus. Perceba. Vem de uma intimidade você com Deus e saber Deus está falando comigo. O Espírito Santo testifica comigo. Há muitas pessoas que gostam de buscar profecias. Gente, em nome de Jesus, profecias é bom, mas aquela revelação de Deus para você especificamente não tem quem apague. Olha, eu já recebi muitas profecias, mas quando Deus fala comigo, gente, sinceramente, não tem igual. Eu lembro uma vez que eu estava num culto, era casado com a minha há pouco tempo, 1 ano de casado, e nós vivíamos uma situação, e eu ouvi durante a pregação, o pastor falou algo, e aquela palavra entrou no meu coração. Essa é a palavra de Deus para mim. Gente, em um mês a palavra se cumpriu. E interessante, eu ouvi aquela palavra, o Espírito Santo falou assim, essa palavra é sua, é rema. E toda a palavra rema, sabe o que tem dentro da palavra rema? Fala comigo. Fala o que a palavra rema tem? Fala comigo. Tem dinamite. Tem poder, explode mesmo as correntes que estavam, os muros que estavam tentando impedir você ter acesso ao que Deus tem para você. Então você precisa de rema. Quando Deus declara, haja luz, em outras palavras, haja discernimento, haja conhecimento, a plena sabedoria para poder tratar com aquilo, com aquele caos, houve luz. E quando houve luz, as coisas começaram a mudar. As coisas mudam porque tem milagre na palavra. Sexto ponto, encontre na luz o discernimento para as suas decisões. E dessa palavra aqui vai te trazer discernimento. A Bíblia diz que quando houve, vamos lá para mim de novo, lá no verso 4, Gênesis 1:4. Que quando Deus viu a luz, diz que a luz era boa. E Ele fez separação entre a noite e dia. Ou seja, a luz trouxe discernimento. Trouxe a capacidade de conhecer, de separar, de tomar a decisão certa.
A luz vai te fazer você entrar numa dimensão nova, você vai pisar num lugar novo, assim. Eu entendi. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu entendi o que Deus tem para mim. E é isso que eu vou viver. É isso que eu vou viver. E agora eu tenho clareza do que Deus tem para mim. Ou seja, Deus separa a noite do dia. Deus separa a noite, você vai saber. Ó, isso aqui é treva, é abismo, isso aqui não, isso aqui é luz. Não é ninguém dizendo para você, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, não. O Espírito Santo fala contigo. O Espírito Santo fala com você. Aliás, dá muito menos trabalho para a gente quando você ouve o Espírito Santo. Vocês pensam que nós queremos convencer você como pastor? Nós não queremos, não. Nós queremos que você aprenda a ouvir o Espírito Santo. Porque quando você ouve o Espírito Santo, você se torna uma pessoa madura. Você tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Encontre luz e discernimento. Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse texto, ele é profundo. Ele fala as duas dimensões da luz da palavra. A primeira dimensão é que ele é lâmpada para os meus pés. Fala comigo, lâmpada para os meus pés. Perceba uma coisa interessante nesse texto. O primeiro confronto da palavra é para mim. Muitas pessoas querem solução da palavra para as coisas que você quer realizar. Por favor. Por favor. Seus resultados têm mais a ver com você do que com a sua história. Tem muito mais a ver com as suas decisões, com a forma como você é, do que a sua história. Seus resultados gritam muito mais do que você tem no seu coração, como você encara, do que com a sua história. Por isso que a palavra lâmpada para os meus pés mostra primeiro eu, mostra meu pé. E luz para o meu caminho, mostra o resultado que eu tenho. Então, tem uma ação que vem para mim, mostra para mim um facho que me confronta, e eu digo uma coisa para você, eu só cresço se eu me permito ser confrontado. Por favor, entenda isso. Você só vai crescer se você se permite ser confrontado por Deus, pela palavra. Agora, se você trata, isso aqui não tem muito a ver comigo, não. Isso aqui é muito duro, deve ser para aquela época. Se você não permite que o Espírito Santo te confronte, dificilmente você vai conseguir ter resultados diferentes. Deixa a palavra te confrontar. É lâmpada para os meus pés e é luz para o caminho. É a luz para a minha direção. Assim, aí fala assim, é luz para os meus resultados. É luz para o meu destino. É luz para aquilo que você busca para esse ano. É luz. Ela vai trazer luz para você, vai te trazer uma dimensão diferente. Essa palavra, a força dessa palavra vai trazer para você uma dimensão de fé. Meus caminhos falam exatamente disso. E por fim, viva o seu primeiro dia. Olha aqui como é que ele termina o verso 5. Vamos lá para mim, Gênesis 1:5. Tem uma sabedoria nesse verso 5 que passa meio despercebida. Diz assim, e Deus chamou luz, o dia luz, e a treva chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Gente, como é que nós normalmente falamos sobre o primeiro dia? Nós falamos o quê? Manhã, tarde e noite, não é assim? Em Deus é diferente. Porque para Deus não está falando em noite. Está falando em tarde e depois da tarde vem um amanhecer. Porque sempre tem revelação de Deus. Você não vai viver no escuro. Você não vai viver no escuro. Chegou a tarde? Tudo bem. Não tem problema, tem um amanhecer chegando para mim. Tem uma manhã nova para mim, tem uma manhã de revelação de tantas coisas de Deus para a sua vida esse ano. Viva o seu primeiro dia. Viva com alegria, viva com grande entusiasmo, porque você está entrando no seu primeiro dia. Aleluias. Vamos ficar de pé? Quem quer segurar essa palavra?
Gente, segura essa palavra no seu coração, segura na sua alma. Você que está na sua casa, segura essa palavra. Veja lá de novo. Você amou essa palavra? Chega em casa, vê essa palavra de novo. Compartilhe ela, porque essa palavra é de Deus para a sua vida. Essa palavra é de Deus para o seu destino. Essa palavra de Deus que vai fazer diferença. Aí sim você vai ver o ano do resgatador. Você está livre para o Espírito Santo agir com você. Não sem impedimento para que Deus atue na sua vida. Porque Deus vem com resgate para você, mas se você não estiver pronto, se você estiver todo amarrado, como é que você vai viver as promessas de Deus? Não, em nome de Jesus, você pega essa palavra, segura, agarra essa palavra no seu coração. Aliás, faz comigo assim, levanta a sua mão bem alto. Simbolicamente você segura, fecha a mão segurando. E traz para o seu coração. E diga para Deus assim, eu recebo. Eu recebo. Abra sua mão no cima do seu coração, eu recebo essa palavra. Eu vou viver essa palavra. Eu vou viver grandes milagres nesse ano. Eu vou viver as promessas de Deus. Fala assim, chega de caos. Porque a luz chegou. Eu estou escutando pouca gente. Eu quero ouvir você falar com vibração. Fala assim, chega de caos. Chega de caos. Chega de trevas. Eu vou viver a luz. Eu vou viver a palavra. Eu vou viver o meu milagre nesse novo ano. Eu entrei nesse ano para viver grandes coisas. Para viver o sobrenatural de Deus. Coloca a mão na sua cabeça, coloca a mão na sua cabeça, coloca a mão. Em nome de Jesus nós te abençoamos. Nós te abençoamos. E nós quebramos a força do caos na sua mente. Os caos do passado, do período que se fechou, não vai mais ordenar o que Deus tem para você nesse ano, porque você entendeu essa palavra, porque você confronta caos, você vive a palavra, você é uma pessoa de fé, você vai viver pelo Espírito, e você não vai se prender pelo passado. Em nome do Senhor Jesus, você vai confrontar os seus abismos. Você não vai cair nos seus abismos, pelo contrário, pelo Espírito de Deus, você vai planar sobre eles. E vai construir um ano maravilhoso, debaixo da palavra, debaixo da promessa de Deus. Nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você viva um ano sobrenatural, um ano de vitória. Porque é a palavra de Deus que garante isso na sua vida. Haja luz. Haja luz. Eu quero que nesse momento você abra a sua boca. E você vai começar a profetizar contra o seu caos. Eu quero que você deixe que o caos que você tem vivido, você vai começar a profetizar vitória sobre ele. Isso é de Deus para você agora. Você vai abrir sua boca. Você fala assim, mas pastor, eu não sei como fazer. Faça em obediência, porque Deus vai honrar você. O espírito profético virá sobre você. Você vai começar talvez mecanicamente, mas você vai fluir no espírito, e você vai declarar caos em nome de Jesus. Eu te venço pela palavra. Comece a declarar isso. Comece a declarar isso. Comece a declarar contra o seu caos. Comece a declarar sobre o caos do casamento, dos filhos, aonde quer que esteja. Comece a declarar a palavra de Deus. Declara a palavra que diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Declara a palavra que diz, crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Declara a palavra de Deus. Tem uma promessa de Deus para cada área da sua vida. Declare essa palavra e viva esse milagre de Deus. Esse é o momento de Deus. Esse é o momento de viver coisas grandes, coisas maravilhosas. O Espírito de Deus vai te conduzir para lugares altos, para lugares poderosos. Porque hoje você assume o controle da sua vida. Hoje você não vai pegar o teu caos e entregar para o outro. Não, o teu caos é teu, e Deus tem a palavra profética de solução para o seu caos. Essa palavra está na tua boca, está junto ao teu coração. É a palavra da fé. Está aí em você. Declara essa palavra. Aonde quer que você esteja, na sua casa, aonde você estiver,
Declare essa palavra. É a palavra da tua vitória. É a palavra da tua vitória. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Que o Espírito de Deus te consolide. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça. Que o Espírito Santo venha sobre você e libere sobre sua vida uma unção profética. Coloca a mão nos seus olhos. Que o Espírito Santo de Deus faça cair as escamas dos seus olhos, para que você tenha visões proféticas. Coloca a mão nos seus ouvidos. Que o Espírito de Deus libere os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, para você sonhar em Deus, para você sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te abençoamos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa, seja com a sua família, seja com você em tudo que diz respeito a você. Nesta semana você terá uma semana de grande vitória. Essa é a primeira semana do ano. Você vai viver o seu primeiro dia. Aleluias. Nenhum mal pode tocar em você. Nenhum mal, nada pode tocar em você. Você está debaixo da palavra, da proteção de Deus. Nenhum mal pode tocar na sua tenda. Você vai semear e vai colher muito. Porque esse é o ano. É o ano do resgatador na sua vida, na sua família. Nós te abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo mundo diz: amém. Glória a Deus.